Amanhã, a tragédia de Brumadinho vai completar um ano. Ao longo desta semana, você assistiu reportagens especiais todos os dias. Levantamos cada detalhe do que aconteceu após a tragédia e na reportagem de hoje vamos falar sobre o futuro da mineração e os pontos críticos deste setor. Mariana, 2015. 19 mortos. Maior desastre ambiental da história do país. Brumadinho, 2019. 270 mortos. Maior acidente de trabalho da história do país. Três anos e 2 meses entre uma tragédia e outra não foram suficientes para ensinar Minas Gerais a fiscalizar mineradoras. A política mineral do estado de Minas Gerais é muito fraca. O governo do estado não entende de mineração. É o que também pensa esta ambientalista. É como se existissem duas realidades. Tem a realidade do que a mineradora informa e o estado, geralmente os técnicos, concordam que aquele empreendimento está tudo ok, está tudo maravilhoso, não está tendo problema, está tudo nos conformes. E tem a realidade de quem está no território e que está vendo ou está acompanhando, seja a academia, seja as pessoas, seja os ambientalistas. No mês anterior ao rompimento da barragem de Brumadinho, a Vale conseguiu uma licença para voltar a mexer na estrutura, que estava inativa há 3 anos. Eu não duvido que um dia se descubra quem dentro do estado estava sabendo e aceitou aquela correria para ter as licenças, mesmo sabendo que a barragem estava em risco. Depois dos rompimentos das 2 barragens, Minas tornou-se o segundo estado que mais arrecada impostos com a exploração do minério. Perdeu a liderança para o Pará, mas continua muito produtiva. Nós temos hoje uma exportação de minérios no Brasil de 32 bilhões de dólares anuais, que aconteceu em 2019. Com relação a Minas Gerais, respondeu por 12 bilhões de dólares. Dados também do ano passado mostram que a mineração emprega quase 63 mil trabalhadores aqui no estado e garantiu 32% das exportações de Minas. Mas o peso da mineração na nossa economia não justifica a falta de controle sobre a atuação das empresas, na visão desta ativista. A gente tem que parar a mineração como ela está acontecendo hoje. Se a Vale respeitasse as comunidades, ouvisse as nossas demandas, se o Estado fizesse o seu papel licenciador e fiscalizador e se as instituições de justiça também trabalhassem de forma mais enfática na defesa dos direitos da comunidade, sem dúvida essa tragédia não teria acontecido. Para o Ministério Público, o número baixo de servidores nos órgãos de fiscalização prejudicou a qualidade do serviço, especialmente na Agência Nacional de Mineração. A ANM contava com 4 servidores em Minas Gerais para fiscalizar mais de 200 barragens, né? Então, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação em face da ANM para estruturação do órgão. A barragem ela necessita um monitoramento constante e se na operação esse monitoramento não for feito, o risco existe, independentemente do método de alteamento. Uma nova norma da ANM de agosto do ano passado deu 2 meses para as mineradoras desativarem ou removerem as instalações administrativas que estivessem dentro das zonas de autossalvamento, como no caso de Brumadinho. Os desastres de Mariana e Brumadinho não colocam em xeque apenas a idoneidade das empresas e dos órgãos de fiscalização, mas as competências dos engenheiros. Eles já aprovaram que têm total controle sobre o aumento da produtividade na exploração das minas. Mas será que tem também o conhecimento necessário para que desastres assim nunca mais aconteçam? Para a sociedade fica parecendo que os engenheiros não estão sabendo o que estão fazendo, né? Não é isso, a engenharia tem todas as condições para poder diagnosticar risco, para poder fazer as intervenções necessárias, né, para garantir a segurança das barragens. Sempre existe alguma margem de incerteza nas avaliações que a gente faz. A gente está amadurecendo em aprender a quando disparar essas medidas de ações emergenciais, né, para quando houver algum risco de ruptura, por exemplo, de uma barragem. Os engenheiros têm começado a perceber
o valor que tem a assinatura de um engenheiro. A assinatura de um engenheiro pode estar dando o aval para uma situação de risco inadequada. Para este engenheiro e professor da UFMG, as barragens gigantescas que conhecemos são estruturas recentes, porque as mineradoras não se prepararam para os rejeitos que foram aumentando à medida que o minério ia sendo retirado. A engenharia de barragem, ela foi muito negligenciada durante esse tempo, porque não foi dada uma devida manutenção naquilo que tinha sido feito. Depois da tragédia de Brumadinho, todas as barragens a montante terão que ser descomissionadas e eliminado delas o perigo de rompimento até 2022. Até agora, a Vale já cumpriu a nova lei em apenas uma barragem. A mudança foi na 8B, que fica em Nova Lima, e tinha 25 metros de profundidade. A Vale garante que drenou toda a água. Além disso, plantou espécies nativas da região para integrar o espaço à Mata do Jambreiro. Mais 8 barragens da Vale passarão por esse processo aqui em Minas. Após o período de chuva de 2020, nós iniciaremos a obra de descaracterização de Fernandinho e da barragem superior Ringongo Soco. A gente não consegue prever um prazo para descaracterizar cada uma dessas estruturas em função do tipo que ela é, do tamanho, do volume de rejeitos armazenado, porque são completamente diferentes uma engenharia da outra. Um hábito que a maior parte das mineradoras que atuam no Brasil ainda não tem é reaproveitar os resíduos. Este professor é especialista no assunto. A solução é transformar grande parte disso em produto. As empresas que vivem de commodities, como a Vale, elas não têm o que fazer com rejeito. Eu não vejo ela interessada pela sustentabilidade, né? Eu vejo ela interessada em voltar a produzir. Mas como são boas pagadoras de impostos, as mineradoras são queridas nas cidades onde atuam. Talvez os prefeitos nunca tenham se dado conta do perigo que elas representam antes dos desastres de Mariana e Brumadinho. A mineração não é uma operação simples. Quem passa perto de uma mineração, uma mina, o leigo, vê um tanto de poeira, caminhão, não entende muito bem, acha que é como se fosse uma construção civil, mas não é. Mineração é extremamente delicado. Em outubro do ano passado, essa ativista esteve em 7 países da Europa denunciando a situação das barragens brasileiras e protocolou uma denúncia contra a TÜV Sud na justiça alemã, onde está a sede da consultoria que emitiu o laudo de estabilidade da barragem de Brumadinho. Ela afirma que também procurou alertar as autoridades brasileiras sobre o risco das barragens anos antes, mas não foi ouvida. Ninguém ouviu e ninguém deu atenção ao ponto de chegar nesse rompimento tão cruel e violento como aconteceu aqui. Se o lucro não estivesse acima de tudo e todos, a Vale poderia ter alertado a população sobre o risco de rompimento da barragem e evacuado a área. A Defesa Civil, que vê de perto o medo da população e é a primeira a ser chamada em caso de risco, concorda que o futuro das populações vizinhas às barragens depende de sérias mudanças. Precisa ser pensado, repensado os métodos de extração, de mineração, para que eles possam ser mais seguros. O Ministério Público de Minas também acredita que o futuro da mineração vai exigir uma atuação mais firme das autoridades. A responsabilidade pelas estruturas é do empreendedor, não há dúvida. Ele que ofere lucros com a atividade, ele que deve garantir a segurança das barragens. Mas, por outro lado, essas estruturas causam um risco efetivo às populações vizinhas, né? As populações que residem abaixo das barragens. Então é necessário aí um poder de polícia atuante das autoridades. Esta ambientalista também defende a segurança, mas afirma que o Estado está transferindo uma parte da sua responsabilidade de evitar as tragédias para a população. A solução dada por essas autoridades é colocar sirene, colocar placas de rota de fuga, pontos de encontro, a maioria sem sentido, e ainda ensaiar pessoas para se autossalvarem. Isso é surreal, isso é cruel. Maria Tereza integra a Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental. E 45 dias antes do rompimento da barragem de Brumadinho, ela foi a única a votar contra a ampliação das atividades da Vale na região. Está comprovado que a Vale conhecia que a barragem estava num processo de risco. Tanto é que ela negociou com a TÜV Sud o relatório e ela não fez absolutamente nada para não matar essas pessoas, a maioria delas, inclusive, seus trabalhadores. O risco de novos rompimentos, infelizmente, e é angustiante para quem conhece tudo isso, como eu e muitos, é
muito possível a qualquer momento e não se está vendo das autoridades tratarem esse assunto do jeito que tinha que ser tratado. O Instituto Brasileiro de Mineração, que representa as empresas e instituições do setor, sempre em busca de melhorar o ambiente de negócios, afirma que a mineração brasileira ainda tem muito a crescer, já que a maior parte das nossas riquezas minerais sequer são conhecidas. O Brasil ele tem apenas 30% de seu subsolo conhecido. Se tornar aí um player, realmente um player mundial, não só em minério de ferro, como em diversas outras substâncias minerais. Que a mineração é necessária não apenas para gerar empregos, mas para fornecer matérias-primas e insumos para todas as indústrias, é fato. Mas em um período em que a humanidade tem tanta tecnologia disponível, não fazer uma mineração segura é falta de vontade política. Além de verdade, justiça e reparação integral, a gente exige também garantias de não repetição. Se o mundo um dia souber o que está sendo feito em Minas Gerais em relação à barragem de rejeito, isso vai se tornar, sem dúvida, um crime contra a humanidade. As mães, irmãs e esposas de Brumadinho, que não param de chorar pelos 270 mortos, fazem um apelo às autoridades. Só vai ter um sentido se for para ser um marco, para mudar a mineração, para que mais ninguém morra por causa disso. Eles não podem ter morrido em vão, não. O descaso foi e continua sendo muito grande. Foi com quem estava lá que morreu e continua sendo com quem ainda está trabalhando lá. Para que nunca mais aconteça isso, nós não podemos parar aqui. Porque se nós estivéssemos atrás de Mariana, não tinha acontecido em Brumadinho.